Bem-vinda ao SOS Soninho. Eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e é justamente esse o tema sobre o qual a gente tanto fala aqui no canal. Se você está tendo algum problema com o sono do seu filho, passando dificuldade aí de noite ou durante as sonecas, aqui você vai encontrar muita informação bacana, muito conteúdo legal que vai te ajudar a resolver ou pelo menos melhorar o seu problema aí em casa. Se você está grávida, querendo se informar melhor antes do seu bebê nascer e aprender como criar bons hábitos de sono para o seu filho desde cedo e assim evitar a maioria desses problemas pelos quais muitas mamães passam ao longo da maternidade, aqui também é o seu lugar. A gente dá muita dica boa para você começar desde cedo a criar bons hábitos de sono para o seu filho ou para sua filha. Hoje o tema será saltos de desenvolvimento. Então, vamos falar sobre o que são os saltos de desenvolvimento, quais são os principais e quando mais ou menos eles ocorrem, como lidar quando está acontecendo, o salto de desenvolvimento, para que as coisas não desandem completamente justamente nessa fase. Mas antes, é claro, não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa aqui o sininho da notificação para que você sempre receba avisos de quando tem conteúdo novo aqui no canal, para você não perder nenhuma dica que é importante aí para a sua vida como mãe. Além disso, fique à vontade, faça comentários, críticas, sugestão de tema, me conta a sua história, se está passando alguma dificuldade ou se você realmente conseguiu fazer alguma mudança importante aí na sua casa. Vai ser o maior prazer receber o seu comentário, a sua mensagem e, se possível, eu sempre vou tentar ajudar e responder as perguntas aqui no canal. Lembrando que nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você sempre pode me encontrar nessas 3 plataformas. Mas, dito isso, vamos direto ao assunto. O que são os saltos de desenvolvimento? Nós, seres humanos, estamos em constante evolução. Porém, no início da nossa vida, essas evoluções, esse amadurecimento, ele é ainda mais relevante, ele é mais rápido. Você já percebeu quantas habilidades novas um bebê adquire do seu nascimento até o seu 1 ano, por exemplo? Ele sai de um bebê que faz, quase nada para uma criança esperta que que anda, que pula, que pensa, que faz associações, que interpreta situações, que reconhece coisas, e tudo isso são habilidades, são aquisições que acontecem na primeira infância, vamos dizer assim. Então, os saltos de desenvolvimento são essas fases onde se dá realmente um salto no desenvolvimento. É bem didático, esse nome. Então, por exemplo, um bebê que está ali com seus 5 meses e, de repente, ele aprende a rolar. Ele adquiriu uma nova habilidade. E muitas vezes, antes dele conseguir executar essa nova habilidade, seja ela cognitiva ou motora, esse processo aconteceu primeiro ali no cérebro dele. Então foi um amadurecimento, uma evolução, um salto de desenvolvimento que acontece primeiro ali mentalmente, neurologicamente, e depois o bebê vai conseguir, executar, ele vai treinar, ele vai executar e depois ele vai ficar até muito bom nessa nova habilidade. O que acontece é que durante esses saltos de desenvolvimento você pode perceber algumas mudanças, tanto no comportamento quanto inclusive nos padrões de sono do seu bebê. É comum que durante o salto de desenvolvimento o bebê chore mais, fique mais agarrado na mãe, fique mais irritado, ele pode recusar mais as sonecas, ficar mais agitado, pode ter dificuldades para adormecer e ele pode inclusive apresentar despertares que antes talvez ele não apresentasse. Dessa forma, muitas vezes, quando vem um salto de desenvolvimento, as mães ficam desesperadas, achando que tudo desgringolou, que, meu Deus, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado. E muitas vezes não é nada disso, muitas vezes é uma fase e que vai passar, tá?
em geral, esses efeitos, né, dos saltos de desenvolvimento, eles duram aí entre 3 dias, uma semana. Alguns saltos em algumas crianças duram um pouco mais. Então, sempre quando você estiver percebendo assim, alguma coisa diferente nesse sentido do comportamento, é bom você observar, esperar um pouquinho, ver se isso é uma coisa transitória, né? E depois, só depois é que você vai ver mesmo se foi um salto de desenvolvimento ou não. Provavelmente você vai perceber uma nova habilidade no seu bebê, se for realmente um salto de desenvolvimento. Porém, você tem que ficar atenta para que durante essa fase, que é uma fase um pouco mais difícil do bebê, você não caia no erro mesmo, né, de se desesperar e tentar consertar aquilo, criando aí sim um problema para o futuro. Então, às vezes acontece durante um salto de desenvolvimento mais relevante que uma mãe comece a, por exemplo, diante de uma dificuldade com sonecas, ela começa de repente fazer o filho dormir sempre no carrinho. E aí durante, vamos supor, uma semana ela faz todas as sonecas no carrinho. O seu bebê pode começar a ficar acostumado a dormir só no carrinho e exigir isso. Então, assim, tem que ficar atenta para não se desesperar e acabar criando uma associação negativa durante esse período. Eu dei apenas um exemplo, tá, gente? Às vezes isso pode refletir de outras formas também. Eu vou te falar aqui, mais pra frente no vídeo, eu vou te falar vários saltos de desenvolvimento e quando eles acontecem. Mas nem todos você vai perceber essas alterações comportamentais. Alguns bebês sentem mais determinado salto de desenvolvimento e outros sentem menos. Alguns bebês demonstram mais, eles reagem mais aos saltos de desenvolvimento, outros menos. Alguns reagem mais só em uns, outros reagem menos só em outros. Algumas mães relatam que nem perceberam nenhum salto de desenvolvimento, os bebês não reagiram a eles. E outras mães falam, nossa, eu percebia todos os saltos de desenvolvimento. Então, isso é muito único, é muito singular, como quase tudo quando a gente trata de seres humanos, né? Mas é legal a gente ficar atenta, por quê? Às vezes você tá passando ali, você tá vendo que seu filho tá tendo uma mudança de comportamento, tá ali mais difícil, as coisas estão ficando mais truncadas. Aí você fala, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se nessa fase que ele tá, tem algum salto de desenvolvimento. Aí você vai lá, dá uma olhadinha, vê se tá coincidindo, se não tá. Realmente ele ainda não faz determinada coisa. Pode ser que após esse salto ele consiga, ele adquira, né, essa nova habilidade. É importante vocês saberem, porque eu acabei de falar para você dar uma olhadinha de vez em quando, se você estiver na dúvida, mas é importante vocês saberem como calcular a época, né, do salto de desenvolvimento. O salto de desenvolvimento ele é calculado em semanas, né, e é baseado na data que seria o nascimento a termo. Então, por exemplo, é como se ele fosse com 40 semanas. Suponhamos que você tem um bebê que nasceu prematuro, então você não vai contar a partir do dia que ele nasceu. Você vai contar a partir do dia que ele teria completado 40 semanas de gestação, ok? Se o seu bebê nasceu, por exemplo, com, 36 semanas, você não vai contar a partir do dia que ele nasceu. Você vai contar a partir do dia que ele teria completado 40 semanas. Mas assim, você não precisa ficar tão afinco assim, porque, como eu disse, nada é exatamente igual, nada é tão... Nossa, não é porque tem uma semana a mais. Não é assim, é mais ou menos. Então você vai ter que dar uma... Você vai ter que dar uma percebida, né? Inclusive tem bebês que algumas habilidades vêm numa época e outra vem em outra. Não é assim não é um marco tão definido. Mas dá para você ter uma ideia, um padrãozinho para você se orientar, caso você esteja achando que o seu bebê possa estar passando por um salto de desenvolvimento. É muito comum também as pessoas falarem que reparam quando está acontecendo essa fase do salto de desenvolvimento, dependendo do que é a habilidade ou a aquisição que o bebê vai ter,
ele pode achar aquilo meio que divertido e legal e ficar treinando, inclusive durante a noite. Então, vamos supor que ele aprendeu a fazer as consoantes. Ba, 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 ba. Aí você tá lá dormindo, de repente você escuta, né, pela babá eletrônica que seu bebê acordou 3 horas da manhã e tá lá ba, 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 porque ele tá achando aquilo o máximo. Em compensação, muita gente comenta a respeito de, mas por que, né, que o bebê fica tão diferente? Como é que muda o comportamento? Você já imaginou como seria se você de repente acordasse e pudesse voar? Do nada. Um dia você acordou e você fala, uai, peraí, eu consigo voar. Aquilo causa um certo estranhamento, causa uma certa angústia, uma certa ansiedade. Ainda que o bebê não tenha toda a consciência, né, da complexidade do que está acontecendo, ele tem a percepção de que as coisas estão diferentes. De repente, ele começa a perceber coisas novas, ele começa a perceber o seu entorno de uma maneira diferente, ele começa a ter, quando a aquisição é motora, por exemplo, ele começa a perceber que tem coisas diferentes que ele consegue fazer, e aquilo pode sim gerar uma certa, né, ansiedade no bebê, e é por isso que ele fica mais choroso e agarrado na mãe, porque a mãe, geralmente a mãe, mas pode ser o cuidador, né, o cuidador, a pessoa mais próxima do bebê, ela é aquele ponto seguro, aquele porto seguro, é onde ele encontra o conforto, porque ali tá igual antes, né? Assim, então, essa é a explicação que os estudiosos dão a respeito dessa reação dos bebês aos saltos de desenvolvimento. É super interessante acompanhar os saltos de desenvolvimento dos bebês, porque é muito engraçado como nessa primeira fase, que é a fase mais difícil, eles ficam assim, meio receosos, meio agarrados, meio mais carentes, mais chorosos, mais irritados, mas aí eles meio que, como se eles acostumassem com aquilo, aí eles passam a dominar aquilo, e aí sim eles se sentem mais confiantes, mais independentes, e aí você vê a consequência daquilo. É muito bacana, é muito fofinho. Eu acho super fofinho quando você vê que isso aconteceu e você vê todo o processo acontecendo. Então, o salto de desenvolvimento pode ser uma fase que dá uma dificuldade maior para a mamãe, mas é muito legal, é uma fase gostosa depois você descobrir, né, o que vem por aí. De vez em quando eu vi que o Henrique estava passando por algum salto de desenvolvimento, aí eu já conversava com o pessoal aqui de casa, né, com a babá, com meu marido, com a minha mãe, com a vovó do Henrique, e falava assim, esse salto tá mais ou menos nessa fase, tô achando que vem isso ou aquilo, tô achando que ele vai conseguir fazer isso. É muito legal, fica aquela expectativa, mas de fato pode trazer sim alguma dificuldade. E a minha dica é justamente essa, gente, fica tranquila, não desespera, tenta manter a rotina, se precisar, se ele estiver ficando mais cansado, se precisa ajustar alguma questão da soneca, vai ajudá-lo se você não fazer muitas estripulias na rotina, no sentido de fazer muitas coisas fora da rotina com ele, porque nessa fase o que ele está procurando? Ele está procurando o porto seguro, ele está procurando a previsibilidade, sabe? Ele não está procurando a novidade já está dentro dele. Então, no entorno dele, ele quer o quê? Ele quer a segurança. Então, tem que ter um pouco de sensibilidade nessa fase para ajudar ele a passar. E aí você vai ver que quando ele evoluir, vai vir uma fase mais, como eu disse, mais independente, mais confiante. E aí sim, aí a vida volta ao normal. Se Deus quiser, a rotina volta ao normal. Se deu algum probleminha, deu alguma regressão aí durante um salto de desenvolvimento, que isso pode acontecer, tem muita gente que reclama, durante o salto dos 4 meses, perto dos 4 meses, o meu filho teve uma regressão no sono. Pode acontecer em alguns saltos de desenvolvimento de acontecer uma regressão, porque muitas vezes isso acontece também num outro contexto de outros fatores influenciando também. Então, isso pode acontecer. É só, gente, não se desesperar, voltar para a previsibilidade, ter paciência e manter os bons hábitos, tá? Porque vai passar.
Se alguma coisa der errado, você volta ali um pouquinho e faz os passos novamente. Fica tranquila, não tem desespero. Então vamos falar um pouquinho sobre esses saltos de desenvolvimento, o que acontece e quando geralmente acontece. O primeiro salto acontece ali perto de um mês, com 4 semanas e meia, 5 semanas e meia, e é muito legal. Não sei se vocês já viram, acho que pra mim é uma das fases mais bacanas quando você é mãe de primeira viagem, que é quando vem o primeiro sorriso social, é aquele sorriso que você percebe que é um sorriso de verdade, né? Porque às vezes o recém-nascido ele faz a boca do sorriso, mas não é um sorriso de verdade. E aí, de repente, um belo dia, vem um sorriso, que é o que a gente chama de sorriso social. Isso é um grande marco, assim, para mim, pelo menos, foi, e é muito bonitinho. Além disso, após esse salto do primeiro mês, ele provavelmente será capaz de manter o olhar por mais tempo, mais frequentemente, e reagir aos toques também de maneira diferente. Quase como se ele estivesse percebendo aquilo mesmo de maneira mais relevante, assim. Então, esse é um salto que às vezes a gente vê a habilidade, mas não vê muitas reações mesmo, porque ainda é tudo muito imaturo e o bebezinho já está, né, precisando muito, ainda está muito agarrado, ainda está muito dependente, tem cólica acontecendo, tem um tanto de coisa. Então, é difícil você ver uma mãe que nota uma diferença de comportamento. Depois a gente vai ter um salto de desenvolvimento ali próximo do segundo mês, entre 7 semanas e meia, 9 semanas e meia. E é um salto legal também, porque vocês já repararam, quer dizer, quem já tem o bebê, né, tem um determinado momento que eles começam a olhar para a mãozinha. E eles acham super interessante. Aí você vê, isso é muito legal, você vê que ele tá olhando para a mãozinha dele com curiosidade. Isso é muito legal. Eles podem passar também a conseguir sustentar melhor o pescoço, virar a cabeça em direção aos sons e até colocar assim o pescoço um pouco pra frente quando tá no seu colo, sabe? Às vezes antes ele era todo molenguinho, de repente ele começa a fazer uma forcinha assim pra frente. Então isso também faz parte de uma evolução, né? Faz parte desse salto de desenvolvimento aí próximo ao segundo mês. E além disso, eles também adquirem a habilidade muito bonitinha de pegar um brinquedo e bater o brinquedo, né? Tipo, bater assim na mesinha. Eles adoram fazer barulho e de fazer sons curtos e explosivos, tipo, começa a dar aqueles gritinhos. Então, para você ver, esse salto de desenvolvimento já é bastante novidade aí que vai trazendo, e para um bebezinho tão novo, veja quantas coisas ele já evoluiu. Depois temos o salto dos 3 meses, que é ali entre 11 semanas e meia, 12 semanas e meia. Durante esse salto, aliás, após esse salto, o seu bebê vai adquirir habilidades como assoprar bolhas de saliva, murmurar sons de grave ao agudo e, inclusive, achar legal, né? Diferentes sons, o som mais grave, o som mais agudo. Ele pode ficar mais animado com as coisas, mais ativo. Você percebe uma diferença, assim. Ele já é um bebê que percebe mais as coisas, já fica mais ativo. Ele consegue seguir melhor as coisas com os olhos, virar a cabeça melhor para prestar atenção no que ele quer. Então é outro salto bonitinho também, né? Aí nós temos o salto dos 4 meses e meio, que tem ali entre a 14ª semana e meia e a 19ª semana e meia. Nesse salto ele já vai estar bem mais ativo, dificilmente ele vai errar ao tentar agarrar alguma coisa. Ele começa a colocar a mão do pai ou da mãe na sua boca, então assim, ele consegue pegar e puxar até a própria boca. Isso é uma aquisição. Ou ele consegue, por exemplo, de repente, ele já tem mais controle motor para, por exemplo, tirar um pano do seu próprio rosto, né? Puxar assim. Ele procura pelos pais. Então, às vezes, ele tá ali naquela cadeirinha mesmo, né, gente? E começa ali a procurar o pai, a mãe. Pode esboçar, de repente, uma reação diferente ao olhar no espelho. E aí tem até a aquisição que eu falei da consoante, né? De conseguir fazer consoante. Se antes ele fazia só agora ele faz ba, pá, pá, começa a esboçar algum uso de consoante.
pode reagir ao ser chamado pelo nome, né? Ele começa a talvez reconhecer o próprio nome e também começa a resmungar quando está ali ficando mais impaciente, mais nervoso. Então, nesse salto de desenvolvimento dos 4 meses e meio, gente, tem muita gente que fala das reações, né, que tem muita gente que reconhece esse salto e que relata, né, uma mudança de comportamento bem relevante durante o salto dos 4 meses e meio. Esse é um dos saltos que a gente mais escuta as mães relatarem uma mudança no comportamento, uma mudança no padrão de sono. Então esse daí é um que dá para ficar mais atenta. E tem o salto dos 6 meses, que vai ali por volta da 22ª semana e meia, 26ª e meia. E esse salto é bem legal também, porque eles começam a perceber a relação entre as pessoas e os objetos, começa a perceber distância, e com isso ele começa a perceber muito mais o mundo à sua volta, ter noção de coisas como dentro e fora, em cima, embaixo, do lado, e ele vai começar a brincar e a experimentar isso. Ele pode começar a entender, inclusive, que a distância entre ele e a mamãe pode aumentar. E com isso ele pode começar a chorar quando você se afasta, ele pode começar a ter essa compreensão. Mas é também nessa fase que começa aquela... Eu acho super interessante essa aquisição, que eles começam a achar interessante mesmo os detalhes. Então eles começam a interessar por etiqueta, adesivo, zíper. Eu achava super engraçado, porque aí às vezes ele ganhava um brinquedinho, um ursinho, qualquer uma coisa, e ele ficava lá brincando só na etiquetinha. Tudo ele adorava a etiqueta, sabe? Ou quando tinha algum adesivo meio que soltando assim, ficava lá um tempão mexendo naquele adesivo, ou mexia no colarzinho da vovó, e começa a prestar atenção nesses detalhes. E entra também a famosa fase onde eles começam a arremessar coisas para ver o que acontece. E nisso, minha filha, voa de tudo. Coincide, inclusive, com a fase que eles estão entrando ali estão começando a introdução alimentar, né? Então, o que voa de coisa, voa bico, voa colher, voa comida, voa de tudo. Eles arremessam tudo e várias vezes. Eles acham interessante essa questão da causa e efeito, né? E também alguns, né, começam a ficar em pé, com ajuda, ou mesmo a tentar se levantar sozinho, às vezes no bercinho, ou apoiando em alguma coisa. Um outro salto de desenvolvimento acontece ali por volta dos 8 meses, que é a 33ª e meia, a 37ª semana ali. E aí é muito interessante, porque o bebê ele vai entrar no mundo das categorias. O que isso significa? Ele vai ver, vai comparar e vai classificar. Então ele começa a perceber que, sei lá, um gatinho pequeno não é um coelho, que um cachorro com pintinha não é uma onça. Ele começa a classificar melhor as coisas, identificar as diferenças e as semelhanças. Começa a demonstrar que sabe algumas palavras, começa a imitar os adultos, o que é muito legal. Pode se reconhecer no espelho, começa a brincar de esconde-esconde sozinho, que também é muito fofo. Começa a tentar engatinhar, ele pode começar a demonstrar ciúmes ou ficar mais amoroso, sabe? Como você percebe que o bebê tá meio que, não sei se eu posso dizer assim, mas meio que amoroso por querendo fazer mais um carinho, enfim. E também você pode reparar que ele pode começar a ter pesadelos e acordar gritando, chorando, assustado. Então, como em todos os outros saltos, você vai acolher, vai dar colinho, vai estar ali presente para ele, vai estar paciente, vai estar presente para ajudá-lo, né, a passar dessa fase. Próxima fase. Vocês podem reparar, né, gente, que tem muitos saltos de desenvolvimento, assim, eles são muito frequentes, mas não se desesperem. Nem todos, como eu disse, nem em todos vocês vão sentir tantas mudanças de comportamento. Não é em todos esses saltos que vai acabar impactando na rotina ou no comportamento dele, não. Então, sim, não se desesperem. Mas vamos pro próximo.
E chega ao salto dos 10 meses, entre ali 41ª, 46ª, mais ou menos, semana. Ele vai começar a montar as coisas, empilhar coisas, pode começar a responder algumas perguntas simples com gestos, pode apontar coisas, pessoas, animais, quando a gente pede, sabe? Cadê o au-au? E ele aponta. E ele pode também apontar para onde ele quer ir. Meu Deus, como já mudou, hein? Do primeiro mês para agora, olha que quantas evoluções, quantas habilidades, quantas aquisições esse bebê já teve. Eu acho sensacional. No salto de desenvolvimento dos 12 meses, que acontece ali próximo da 50ª, 54ª semana, é aquela fase que eles já começam a puxar a roupa, a querer se vestir sozinho, apesar de ainda não conseguir, né? Começam a guardar as coisas de volta no lugar. Pega lápis, papel para desenhar, começa a querer de repente dar banho nos bonequinhos, nos brinquedinhos, no boizinho, e ele passa a analisar com mais cuidado como que a gente faz as coisas, como que a gente come, como que a gente escova o dente, como que a gente maquia, aí dá aquela olhada, tenta imitar, tenta fazer. Fofinho demais. Agora, no salto dos 15 meses, ali próximo da 59ª ou 64ª semana e meia, eles aprendem que existem muitas formas de conseguir o mesmo objetivo, que eles podem conseguir sendo simpáticos e agradáveis ou sendo chorões, fazendo birra. E ele vai tentar usar isso, ele vai testar. Vai começar a brincar com novas expressões faciais, pode começar a querer fazer as coisas sozinho, como comer, pentear o cabelo, escovar os dentes. Vai começar a fazer birra para conseguir o que quer. E ele pode também mostrar simpatia de forma espontânea, né? Essa fase, gente, assim, é importante, né? Ter atenção para não acabar favorecendo maus comportamentos. Acho que a gente tem que ser bem sábia, tem que ter bastante paciência e sabedoria aí durante essa fase. E aí eu não tô nem falando de sono, né? Tô falando de sabedoria materna para educação mesmo, já dar uma lidinha nessas coisas, de como favorecer mesmo, né, a educação do seu filho. Existem muitas filosofias, cada uma segue a sua, mas aí é um ponto importante já de você começar a já ter um alinhamento nesse sentido. E o último salto sobre o qual eu vou falar aqui é o salto do 19º mês, que acontece ali entre a 70ª semana e meia, 76ª semana e meia. Nesse caso, a gente já tá chegando ali perto dos 2 anos, né, gente? Vocês sabem que existe o Terrible Two, os terríveis 2 anos. Então, eles já começam a pensar de forma individual. Eles entendem que podem fazer as coisas sozinhos e do jeito deles. Então, eles começam a meio que cheio de vontade, né? Quer escolher a roupa, enfim, começa a ter as vontades mesmo, quer querer as coisas do jeito deles. E assim começam a ficar mais desobedientes. Mas tem uma parte boa também que eles começam a meio que consolar as pessoas ou outras crianças, né? E também podem adquirir a habilidade de desenhar coisas que realmente representem algo do mundo real. Não que ele vai conseguir desenhar, mas na cabeça dele ele está desenhando algo do mundo real, né? E também adquire muito mais vocabulário, eles começam a adquirir mais palavras. Então, gente, assim, é óbvio, eu não falei de todos os saltos, porque na verdade a gente continua tendo saltos de desenvolvimento, mesmo até, né? Depois de 2 anos, pela infância, até pela adolescência, enfim, por aí vai. Mas acho que eu citei aqui os mais importantes e que podem ter, né, uma representatividade nessa mudança de comportamento, nos padrões de sono. Como eu disse, você pode esperar que o seu filho fique mais choroso, mais carente, mais grudado na mãe, e é importante que você esteja ali para ele, que você o ajude, né, a passar por aquela fase de insegurança, talvez de incompreensão, um pouco de ansiedade, até que ele se adapte, fique mais independente e assim
mova, né? Siga para a próxima fase. É legal porque assim, a gente vai vendo a evolução das crianças e como você pode perceber, são vários saltos de desenvolvimento. É por isso, gente, que a gente fala que mesmo quando a gente tem uma rotina mais previsível, a gente tem previsibilidade na rotina, ainda assim coisas vão acontecer e mudanças vão acontecendo à medida que os bebês e as crianças vão desenvolvendo. Então a gente tem que estar sempre atenta para saber se adaptar, mas sempre mantendo os bons hábitos, sem querer, de repente, ajustar ou salvar uma situação, resolver um problema ali naquele momento, criando um outro mais para frente. É importante manter isso em mente, tá? Então, assim, começou a ter despertar. Vamos supor que o seu bebê não mame mais, nem peito, nem mamadeira à noite, e estava dormindo super bem. Aí ele começa a ter despertares em função de um salto de desenvolvimento. Você não vai voltar a dar o seio ou a mamadeira, porque senão ele vai regredir nesse ponto, e depois você vai... Como é que você vai fazer? Né? A não ser que você queira mesmo voltar... mas não faça isso acidentalmente, tá? Mas o ideal se ele acordou, ele não é mais, né, não mama mais à noite já há mais tempo, não tem mais isso, você vai consolá-lo, vai dar, né, todo o seu apoio, toda a sua atenção, mas sem oferecer uma mamadeira para ele dormir. Você vai ajudá-lo a adormecer sem inserir de novo o que pode se tornar uma associação negativa de sono. Hoje, então, o tema foi para falar sobre esses saltos de desenvolvimento, para vocês entenderem o que eles são, quando eles acontecem, o que pode acontecer durante eles, como vocês podem agir, como vocês podem lidar com relação a isso. E, caso, durante algum salto de desenvolvimento, você note alguma regressão, aí é importante você, né, retornar como eu disse, retornar a uma rotina previsível, evitar muita bagunça, muito agito, para você conseguir colocar as coisas no eixo novamente, tomando cuidado sempre para não inserir um novo mau hábito ou uma nova associação negativa de sono, ou algo que depois, mais para frente, vai te dar mais trabalho ou mais problema, né? Então, se ficou alguma dúvida ou se tem alguma história para me contar, em qual fase está o seu filho, em qual salto de desenvolvimento, qual foi o último salto de desenvolvimento pelo qual você percebeu que ele passou, ou qual salto você teve mais, que você percebeu mais a mudança no comportamento, né? Me conta aqui, vamos trocar uma ideia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Vamos junto!